Muito bom. Devemos dar graças a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que, porventura, Ele também não fez, né? Se a gente tiver um coração agradecido, Deus vai se agradar disso, porque Ele nos fez para a glória dEle. Nós estamos tentando fechar aqui uma série de mensagens pensando um pouco sobre José do Egito e os ensinamentos que a gente pode tirar de toda a experiência dele, em momentos inclusive difíceis, que dificilmente ele poderia ser grato. Ele teria dificuldade talvez de ser grato pela malvadeza dos seus irmãos, dificuldade de ser grato por seus irmãos terem jogado ele na cisterna, por mentirem para os seus pais, muita dificuldade de agradecer a Deus quando ele é vendido para pessoas que por ali passavam. Depois, muita dificuldade de ser grato por ser caluniado e na casa de Potifar. Mas a gente está vendo aqui o fechamento da história de José, e o fechamento começa exatamente com a morte do seu pai e com aquele período de luto que ele viveu pela morte de Jacó. E isso tem nos ensinado que nós devemos ter profundo respeito e amor pelas pessoas que nós perdemos. A gente viu a importância de honrar a memória daqueles nossos entes queridos. E isso nos chama a lembrar, a honrar aqueles que partiram, mantendo a nossa fé. E aí o coração dos filhos de Jacó começa a ficar angustiado, porque eles pensavam que o cuidado que José tinha com eles era em respeito ao seu pai. Agora o seu pai não está mais aqui, seu pai não está mais entre nós. E aí eles começam a pensar que agora José poderá se vingar, poderá retribuir o mal com o mal. E no capítulo 50 a gente vai ver que a graça se manifesta no período da lei. Nós estamos falando do Antigo Testamento, nós estamos falando do período onde Jesus ainda não tinha vindo, onde a graça de Deus ainda não estava formatada, ainda não estava sistematizada. Mas a gente vê graça na vida de José. E isso para nós é um ensinamento extraordinário, porque em muitas pessoas que ainda não têm Jesus, a gente vê também um coração gracioso. O versículo 14 diz assim: depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do seu pai, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. E esse choro de José, qual o sentido dele? Começou a chorar de quê? De raiva, de tristeza, de decepção, pensando talvez que seus irmãos estavam manipulando a situação, seus sentimentos. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. E a gente viu o pastor Roberto Amorim falando da importância e do que significa curvar o rosto no chão. Prostrar.
Então, eles colocaram o rosto no chão e diante de José e disseram: somos seus escravos. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Esse para mim é o versículo mais interessante. Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. E é tão bom quando a gente entende isso, e quando a gente descansa nisso, quando às vezes a gente sofre uma ação maldosa de alguém, e a gente entrega isso ao Senhor, e o Senhor transforma essa ação maldosa em coisa boa. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Tratar com bondade aqueles que intentam o mal contra nós. Tratar com bondade aquele que fizeram o mal contra nós. Nós vivemos hoje um momento em que nós somos estimulados a ter razão em tudo, a ter direito em tudo. O meu direito. E a gente vive em uma sociedade que nos leva a pensar na nossa individualidade, na nossa privatização, e você não pode invadir o meu espaço, porque esse é o meu espaço, é meu direito. E aí o texto vai dizendo assim, que ele nos ensina a tratar com bondade aqueles que quiseram fazer o mal. E esse temor dos irmãos de José, depois da morte de Jacó, é um temor que nós também vivenciamos quando a gente perde qualquer circunstância que gere em nós segurança. Eu digo, por exemplo, que ser pastor em Curitiba, ser pastor no Brasil, para Ilquias, só é possível porque existe Igreja Batista em Lindóia. E eu poderia dizer, muitos espaços que porventura eu tenha conquistado, só foi possível por causa desta igreja que nós celebramos 42 anos. A segurança que eu tenho para capitanear, para liderar inúmeras circunstâncias em Curitiba, no Paraná, no Brasil e fora, só é possível porque eu tenho uma retaguarda. E essa retaguarda me traz tranquilidade. Talvez a sua tranquilidade esteja na sua saúde, e quando ela começar a falhar. Talvez a sua retaguarda esteja na sua capacidade intelectual, e quando ela começar a falhar. Muitas pessoas colocam sua segurança nos seus títulos, na sua formação. E vai chegar em um ambiente que os títulos de formação, para alguns, não tem nenhum valor. E aí? Tem gente que coloca a sua segurança no dinheiro que tem. Eu já ouvi gente dizer assim, o meu Deus está aqui. Hoje a gente não usa mais dinheiro, né? Não usa mais dinheiro. Onde é que está o seu Deus? Meu Deus está no equipamento, porque aqui eu faço os pagamentos, eu faço a transferência, eu faço... E aí a gente muitas vezes confia no nosso corpo sarado, né? Vocês que têm um corpo, né, forte, confia no corpo. Algumas mulheres confiam na beleza, Mel. Não seja assim, embora você seja muito bela. Tem mulher que confia na beleza dos cabelos. Sabia disso? E quando passa por uma enfermidade que os cabelos começam a cair, e aí?
E o texto vai nos dizer que quando a gente perder aquilo que nos dá segurança, é o caso dos filhos de Jacó, irmãos de José, o que dava segurança a eles era o pai. Mas o pai não está mais aqui, mesmo assim, ele os trata com bondade. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Por isso eu os trato com bondade. E se Deus não tivesse transformado o mal em bem, como é que seria o tratamento de José para com os seus irmãos? A julgar pela história e por toda a vida de José, seria da mesma forma. Eu penso que José continuaria tratando-os com bondade. Essa declaração de José reflete uma confiança profunda, não em si mesmo, mas reflete uma confiança profunda em Deus, reconhecendo que até mesmo os piores momentos da vida, as piores circunstâncias podem ser usadas para o bem. Nos momentos mais complicados, que bem você fará. A graça que José oferece a seus irmãos nos desafia a perdoar aqueles que nos feriram, a confiar no plano de Deus, mesmo em meio a situações adversas. E aí a gente tem na vida de José grandes lições, de maneira prática, para a gente tentar fechar esse estudo da vida de José, carregando conosco algumas lições práticas para o nosso dia a dia. E com a vida de José descobrimos muitas verdades como integridade, perdão, culpa, fé e graça. Mas 3 lições são muito duradouras para a nossa vida. 3 lições envolvem a vida de José. A primeira delas, Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem. Não é para a glória nossa, é para o nosso bem. Mas o nosso bem deve glorificar a Deus. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, não só a minha vida, não só a vida de vocês, meus irmãos, mas salvar a vida de muitos. Há um propósito maior na sua vida do que viver para si mesmo. Há um propósito maior na sua vida do que você constituir família. Há um propósito maior na sua vida do que você ter uma profissão, ter um bom emprego, criar os seus filhos. O propósito maior deve ser que Deus seja glorificado. Pelo quê? Pela sua soberania. A soberania divina é algo que a gente precisa confiar nela. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, diz a palavra de Deus, sem a permissão de Deus. Eu preciso confiar nisso. Deus é soberano. Mesmo nas traições, mesmo nas dificuldades, Deus estava no controle da vida de José. Ele foi vendido como escravo, preso injustamente, mas tudo isso o levou a um propósito maior, salvar muitas vidas. E aí eu e você somos estimulados a confiar que Deus está sempre operando, mesmo quando a gente não entende os caminhos que Ele escolhe para nós. Tem alguma coisa que parece estar fora do lugar na sua vida hoje? Tem alguma coisa que parece estar fora do lugar no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua realização pessoal? Tem alguma coisa fora de lugar? Confie na soberania de Deus. Descansa no Senhor. Deus é soberano e a sua soberania precisa ser glorificada por nós.
Glorificado seja o Senhor, ainda que esteja fora daquilo que eu gostaria. E muitas vezes o que eu gostaria é a minha vontade. Mas eu disse no primeiro ponto que Deus opera soberanamente, tudo para a sua glória e para o nosso bem. Mas para o nosso bem, desde que nós, é um versículo que vai responder essa proposição. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos, desde que nós amemos a Deus. Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem, desde que nós amemos a Deus. Se nós amamos a Deus, Deus vai convergir todas as coisas. Um desemprego, uma perda, a morte de um pai. Devemos confiar que Deus está sempre operando. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas uma coisa eu sei, Deus está fazendo. Essa é uma lição que a vida de José traz para a minha vida. Eu preciso descansar, que Deus está trabalhando. Eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de poder contribuir para uma realidade nova. Mas se está sendo assim, e Ele tem autoridade sobre a minha vida, eu amo a Deus, tudo vai concorrer para o meu bem. Ponto final. Ponto final. Me lembrei do Franklin. Pastor, quando o senhor fala ponto final, quer dizer que acabou. Falei, acabou, Frank. Quando você diz ponto final, não tem mais nada para dizer. Não tem mais nada para dizer sobre esse assunto. Entendeu, Frank? Entendi. Então, ponto final. Ponto final, pastor. Então, ponto final. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que José viveu completamente livre de amargura. José viveu em meio a circunstâncias difíceis, mas livre de amargura no seu coração. Havia na vida de José ausência de ressentimento. José não guardou mágoas, apesar das injustiças que sofreu. Ele perdoou seus irmãos e se recusou a viver preso ao passado. José recusa alimentar a amargura. A raiz de amargura, Hebreus vai dizer que a raiz de amargura impede que a gente desfrute da graça de Deus. Que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A raiz de amargura, ela é lançada, mas o terreno, ele é preparado por nós. Uma palavra que gera em mim raiz de amargura, eu vou ter um terreno no meu coração, o terreno do meu coração, favorável para que essa raiz de amargura germine, cresça, desenvolva, ou eu vou ter um terreno pedregoso para a raiz de amargura lançada. Na vida de José, uma ausência de ressentimento, ele não guarda mágoas. Ele perdoou seus irmãos, ele se recusou a viver preso no passado, e tem muita gente que vive uma vida cristã amarga. Eu conheço gente amargurada e crente. Parece que isso não combina. Parece que não tem nada a ver um crente em Jesus ser amargurado. Mas isso é tão real na vida de muita gente
que o autor dos Hebreus vai dizendo que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. É uma escolha não nutrir a raiz de amargura, sofrer o mal, vamos sofrer. Mas eu não posso colecionar, selecionar, nutrir mágoas, nutrir o mal que alguém me fez. A amargura corrói a alma, mas o perdão traz cura. Interessante que eu conversava com uma pessoa hoje, e a pessoa, chorando em lágrimas, disse: vivi um momento extraordinário, pastor. Cheguei diante de uma pessoa muito querida para mim, e a pessoa me pediu perdão, eu perdoei, eu pedi perdão e ele me perdoou, e a gente está vivendo uma atmosfera diferente. Agora, eu me recuso a perdoar, eu endureço o meu coração. Não posso ver você, não posso olhar para você, porque quando eu olho para você, eu me lembro do mal que você intentou contra mim. O sentimento de José, embora o texto deixa claro que José fez aquela trama toda, armou aquele negócio todo, inclusive com os sacos de mantimentos. A Bíblia deixa claro que ele perdoou os seus irmãos. Assim como José, precisamos aprender a libertar-nos das mágoas e seguir em frente. E aqui eu acho que é um momento muito pessoal para a gente olhar para dentro de nós mesmos e descobrir qual é o leão que está dentro de nós. Hoje eu estava ouvindo o pastor Nassif, vai estar conosco domingo de manhã. O pastor Nassif, vocês não conhecem, né? É uma figura. Vale a pena vir, venha domingo de manhã, não perca não. E ele começou a pensar sobre um dos valentes de Davi. Um dos valentes de Davi que matou 2 homens. Depois entrou em uma caverna e matou um leão. E o Nassif tem essas tiradas, você não conhece também não, né? Ah, precisa vir, não falte. E não veja pela internet não, que o impacto é diferente. O impacto é diferente. Se você olhar pela internet, você vai achar legal. Mas se estiver aqui... E ele diz assim, eu fiquei pensando nesse texto, tudo que está na Bíblia tem uma razão de ser, tem uma razão de estar. E ele deu aula de Antigo Testamento, deu aula de hebraico, e tentou descobrir o que significa essa expressão. E ele entrou em uma caverna e matou o leão. E ele disse que fez uma exegese, fez todo um esforço, e ele chegou à seguinte conclusão, que essa expressão significa que o camarada entrou na caverna e matou um leão. Ponto final. Está fugindo o nome do cara agora que eu não coloquei no meu esboço. E aí, ele ficou encucado com isso, começou a orar e disse assim, Deus, por que o Senhor deixou esse texto na Bíblia? Que lição esse texto traz para nós, Deus? E de muito pensar sobre isso, ele chegou a uma conclusão. Dentro de nós, todos nós temos um leão. Precisamos entrar na caverna e matar esse leão que está dentro de nós. Precisamos olhar para dentro de nós com muita honestidade, com muita transparência, com muita dependência de Deus e descobrir quem é ou o que é o leão dentro de nós. O salmista Davi vai dizendo assim, que o coração dele é enganoso. Né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim. Eu já estou dentro da caverna, Deus olhando o meu coração, vê se há em mim algum mal. E guia-me. Ele entrou na caverna e matou o leão dentro dele. Então, a amargura para muita gente é o leão que está dentro da caverna. A amargura corrói a alma,
A amargura neutraliza o progresso, o avanço. A amargura impede que a graça de Deus venha sobre nós. Precisamos libertar, liberar mágoas e ressentimentos. A pergunta é: você está ressentido com o quê? Você está ressentido contra quem? Qual o mal que alguém te fez e te machucou, e te magoou, e te decepcionou, e te frustrou? Por que você ressente essa dor? Eu me lembro do texto assim: as minhas lágrimas são o meu alimento de dia e de noite. Ressentimento. Um dia você falou tal coisa. Isso é muito comum no casamento, viu? É muito comum no casamento. Conheço pessoas que já estão vivendo há mais de 20 anos com uma mágoa de 20 anos atrás. Mora, dorme, convive com aquela pessoa, mãe ou pai dos seus filhos, mas nutre um ressentimento. Um dia ele ou ela fez isso comigo. Essa lição que José nos ensina é que nós precisamos matar esse leão, e isso só acontece com a prática do perdão. Perdoei vocês, vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Assim como José, precisamos aprender a perdoar, a libertar-nos de mágoas e seguir em frente. Por isso que o salmista é salmista também, Paulo é um salmista, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A gente precisa seguir em frente. O que é o amor se não esquecer as coisas que para trás ficam e seguir em frente? O que é a relação conjugal se não isso? O que é a relação de amizade se não isso? A relação pai e filho, se não isso. Mas se um pai guarda ressentimento, vai ser uma relação tortuosa, defeituosa, complicada. Eu, há 27 anos nessa igreja, 27 anos aqui, esquecendo minhas coisas para trás ficam. Prossigo. Hoje eu bati um papo legal com um pastor que tem o mesmo tempo de ministério que eu, mas esse pastor já passou por 6 igrejas. E ele diz assim: rapaz, ser pastor de uma igreja só traz muitos benefícios. Ele olha para a minha vida, para o meu ministério, para a nossa realidade, para a nossa igreja. E ele diz: poxa, como eu gostaria de estar no seu lugar. Porque você conhece todo mundo, conhece sua liderança, o pessoal te conhece. A gente chega em um lugar até aprender tudo de novo, é complicado. E eu estava pensando sobre isso, e eu falei: muita gente que vai chegando, e eu vou aprendendo tudo de novo, o jeito de cada um. Eu esqueço as coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo. E olha, são 27 anos de ministério bem-sucedido. Mas não quer dizer ministério sem espinhos. Quantas injustiças, quantas calúnias, quantas difamações eu já sofri, viu? Mas eu esqueço isso e prossigo para o alvo. E quantos membros da nossa igreja já foi, de alguma forma, já se sentiu ofendido, e até por mim, mas esquecendo as coisas, prossigo para o pastor Tiago está com a gente aqui há pouco tempo, e ele diz assim: pastor Euquias, incrível como o senhor é um pai para tanta gente nessa igreja. As pessoas não me veem como pastor, me veem como pai.
E às vezes uma bronca minha dói demais. Tem gente magoadíssima porque levou uma bronca do Senhor, pastor Euquias. E o que eles querem de um pai não é uma bronca, é um abraço, é um aconchego. Então, o Senhor, quando se posiciona sobre tal coisa, machuca profundamente, porque eles sentem como o meu pai. E tem um bocado de gente aqui que me trata como filho, pastor Antônio. Lá, eles me tratam como pai. É o inverso. E se eu for desatento, descuidado, meu pai me ofendeu. Tem um aqui que enche a boca para me chamar de meu pai. Mas se eu for descuidado, esse camarada vive magoado. Mas esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço. Quem não deixa essas coisas para trás não tem condições de avançar. Não tem condições de avançar. Eu já contei para vocês aqui a história. Eu vou pedir à pessoa que me autorize a dar o nome dela, que vocês conhecem, eu quero dar o nome dela. Que nós tivemos que reunir a família inteira para o pai pedir perdão. Só depois disso o pai conseguiu morrer. O cara não conseguia morrer. Vazando sangue por tudo quanto é lugar. E o camarada não tinha sido um pai bom, um marido bom, um avô bom. E essa pessoa me chama e me apresenta e diz, pastor, olha, os médicos não entendem, já era para ter morrido. A bolsa de sangue que a pessoa recebe vai vazando, vai tudo embora. Então, os médicos já deram até horas, e os médicos têm maturidade para entender, diz, ó, não passa de hoje. E já faz uma semana que recebeu esse diagnóstico, né? Essa decisão. E a gente não entende o que está acontecendo, e eu fui lá, e o cara entendia tudo. Não estava em coma, não. Eu disse, seu fulano, o senhor me entende? O que o senhor quer, seu fulano? O senhor quer que a gente reúna a sua família? E ele sinalizava que sim. Para quê? O senhor tem alguma coisa para falar com eles? Tenho. O que é que o senhor tem para falar com eles? O senhor quer que eles te perdoem o senhor? Disse, não, não. O senhor quer pedir perdão para ele? Quero. O senhor tem consciência que o senhor fez mal para sua esposa e para os seus filhos? Tenho. O senhor quer pedir perdão? É pedir perdão. Aí foi legal, reuni e falei, olha, reúna seus irmãos, sua mãe, e diga para ele o que você ouviu agora. E a pessoa ouviu essa conversa. E ela fez exatamente isso, eu não estava lá no dia, e a pessoa nesse estágio, o médico já deixa entrar à vontade na UTI. E era uma UTI, não era uma UTI, era um quarto, que só estava ele lá. Talvez até fosse uma UTI, né? Individual. Né? E aí, eu me lembro que a pessoa disse, pastor, eu fiz o que o senhor falou, falei que ele pediu para reunir todo mundo para pedir perdão, e ele confirmou tudo aquilo. E eu disse, olha, ele chamou a gente aqui para pedir perdão a gente, não é isso, pai? A pessoa disse, é isso. Então, gente, ele pede perdão por tudo que ele fez, e nós sabemos o que ele fez. Ela não me deu relatório se a mãe perdoou, se os irmãos perdoaram, mas ele pediu perdão. Aí não deu 6 horas. Foi embora. Foi embora. E às vezes a gente nutre a raiz de amargura. Precisamos seguir em frente, não podemos ficar presos no passado. A terceira lição que José nos ensina tem a ver com a maneira com que José enfrenta a morte. José enfrenta a sua morte em paz. Em paz com os homens e em paz com Deus. Olha o que diz o versículo 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos.
chegou a haver 3 gerações descendentes de seu filho Efraim. 3 gerações de descendente. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. José chegou a ver bisnetos. E o nascimento dos filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele confia na promessa. Ele confia na promessa de Deus. Ele confia nas providências, na soberania de Deus. Ele está em paz. Nos momentos finais de sua vida, José estava em paz, tanto com Deus, quanto com os homens. Ele havia perdoado e restaurado os seus relacionamentos. E sua confiança nas promessas de Deus estava intacta. O verdadeiro triunfo de José é encerrar sua jornada em paz. E nós devemos aprender isso com ele, encerrar nossa jornada em paz, sabendo que cumprimos nosso propósito e continuarmos firmes na fé. O Senhor vai dar o que prometeu a Isaque, Jacó e Abraão, Isaque e Jacó. É confiar que Deus está no controle. E aí a gente vai perceber, e eu fecho com essa percepção da glória de Deus na vida de José. A glória de Deus se manifesta na vida dele. Não é a glória de José, é a glória de Deus na vida dele. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, já li esse texto. E ele tem um final glorioso. José vive uma idade avançada e vê as promessas de Deus se cumprindo, especialmente a preservação da sua família. Eu falei para vocês de um pastor, amigo meu, que enterrou todos os 4 filhos. Dói, gente, pensar nisso. Um pastor. Ele viveu não só do ministério, então ele tinha muito dinheiro. Aquela mulher enterrou os 4 filhos e o ano passado enterrou o marido. Duro, hein, Marcão? Aí, se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer algumas perguntas para Deus. Né? Então José percebe a preservação da sua família, da sua geração, dos seus netos, dos seus bisnetos. E ele vê nesse contexto todo que Deus é fiel. Mesmo diante da morte, José profetiza o futuro glorioso para a nação de Israel, reafirmando a confiança nas promessas de Deus. Eu creio em Deus. Eu gosto muito de coral, e quando eu era criança, adolescente, eu ouvia muito coral sinfônico do Seminário do Norte. Aquele coro lindo, e eles cantavam a música Creio em Deus. Creio em Deus. Mesmo quando não sei o que lá. É muito difícil de cantar essa música. Eu creio em Deus. Quando o sol se for, eu creio em Deus. É muito fácil crer em Deus quando tudo vai bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas quando se perde situações, é difícil. Eu me lembro daquela mulher que vai se encontrar com o profeta Eliseu, e aí ela pergunta: está tudo bem? Ele pergunta: está tudo bem? Ela responde: está tudo bem. Mas eu não pedi ao Senhor filho nenhum. O Senhor me deu um filho.
Agora meu filho está lá em casa, o senhor resolve esse negócio. Está tudo bem, mas eu perdi meu filho. O senhor resolve isso. Não, eu vou pedir Geazi para ir. Não, não quero Geazi não, quero que o senhor vá. Não, Joazi, vai com o meu bordão. O seu bordão não tem importância nenhuma. O senhor tem que ir. Está tudo bem, disse ela 2 vezes. Está tudo bem. A glória de Deus se manifestou na vida de José, porque ele foi fiel até o fim, mesmo em tempos difíceis. A glória de Deus se manifestará em nossas vidas quando nós somos fiéis até o fim. E a gente não sabe qual é o fim. Qual é o fim? Fazemos ideia. Tem muita gente que vive um momento como esse e era o último, era o fim, e não sabia, mas foi fiel até o fim. Assim como José, devemos crer que a glória de Deus será revelada plenamente em nossa vida. Deus é glorificado quando a gente se mantém fiel até o fim. A vida de José é uma fonte rica de aprendizado sobre perdas, sobre graça, sobre a gloriosa soberania de Deus. Aprendemos que em meio às perdas podemos experimentar a graça de Deus e em todas as circunstâncias Deus opera para o nosso bem se amamos a Deus. E a sua glória é revelada. José nos ensina a viver livres da amargura e enfrentarmos a morte com paz, confiantes na promessa de Deus. Oração final para essa história é que nós possamos, assim como José, lidar com o luto, mas enfrentar o luto com esperança, oferecer graça aos que nos feriram e vivermos para a glória de Deus até o fim da nossa jornada. Deus está conosco, por isso, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Nós temos um chamado. A soberana vocação de Deus nos mostra que Deus quer ser glorificado pela maneira como vivemos. Viver momentos bons glorifica a Deus? Amém. Viver momentos ruins glorifica a Deus? Amém também. Ganhar tudo glorifica a Deus? Sim. Perder tudo glorifica a Deus? Sim também. A gente conhece a história de gente que conquistou muita coisa e glorificou a Deus na conquista de tudo isso. Mas na hora que perde uma coisinha, não consegue glorificar a Deus. Que eu e você possamos glorificar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus e vamos orar ao Senhor com